Volume 568 do Histórico. A falência do pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque sua fase terminou em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está essa grande mortandade no mundo inteiro. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. Enfraquecimento esse que causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa infinidade de males naturais da natureza que está destruindo os pensadores. Causou o AIDS, causou o câncer, que são epidemias da natureza. Porque quando termina uma fase, a fase é destruída. Terminou a fase do pensamento e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todos têm que raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque todos são de raça racional. Essa é a causa de ter terminado a fase do pensamento, porque entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, que é a fase do terceiro milênio. Primeiro, essas duas energias prepararam a humanidade morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo, para depois, bem preparados, a humanidade, para chegar na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos. Para que todos conhecessem o mundo de sua raça e soubessem como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Então a natureza foi obrigada a apertar com seus arroxos, com terremotos, vulcões, furacões, tufões, tornados, seca de matar, frio de matar, calor de matar, enchentes de ficar em casas submersas por vários países do mundo. Tudo isso castigo da natureza. Até no Brasil, que nunca teve terremotos, no Rio Grande do Norte causou um tremor de terra, quase espécie de um terremoto. A terra tremeu e muitos casebres vieram abaixo. Hoje todos estão conhecendo o porquê dessa mortandade e o porquê que as guerras aumentam cada vez mais e o porquê dessa mortandade dos guerreiros. Hoje todos conhecem as causas e o porquê dessa situação que tanto apavora quem está vivo porque está aí a era do fogo. Tudo é a poder de fogo. Todos respeitam o fogo. E por que ninguém quer morrer no fogo, se acovardam diante do fogo? Porque ninguém pode enfrentar uma arma de fogo, porque é liquidado por ela. A era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Essa infinidade de sequestros que está se passando no mundo inteiro, tudo isso por causa do dinheiro, que foi inventado pelos selvagens atrasadões e que está implantando a selvageria no meio dos civilizados. Porque terminou a fase dos civilizados em 1935 e entrou a fase racional, que é a energia que está materializada. Porque terminou a fase dos civilizados em 1935 e entrou a fase racional, que é a energia que está materializada na glândula pineal, para que depois de desmaterializada, esteja pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo,
O mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Por isso são eternas, corpos de energia de vida eterna, porque estão no seu verdadeiro estado natural. Mas já houve o tempo da fartura, em que 1 quilo de bacalhau custava R$1, 1 quilo de carne custava R$1, e todos os gêneros eram um preço, só custavam R$1. 1 quilo de feijão era R$1, 1 quilo de batata era R$1, e quem tinha R$100 era um milionário. Quem tinha R$200 era um bilionário, no tempo em que o dinheiro valia, no tempo da fartura, no tempo das festas, das grandes festas, das grandes farturas. Isso foi no início do Brasil. Ninguém chorava um prato de comida. Hoje a miséria impera e por isso morrem de fome. Mas no tempo dos réis a fartura era imensa, a fartura era muito grande. Todos tinham um prato de comida para dar a algum faminto, a algum pobre. Ninguém chorava comida. E não existia ninguém morrendo de fome, porque todos tinham com fartura para dar a qualquer criatura. Hoje a miséria impera. É gente morrendo de fome em todo o mundo, porque muitos aqui no Brasil têm vergonha de pedir, e por isso morrem de fome. Mas no tempo da fartura, todo mundo tinha paz, todo mundo tinha sossego. Não existia roubos, não existia assaltos, não existia terrorismo. E hoje existem esses males todos, a ponto em que chega uma nação que veio piorando, 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 piorando aos poucos. Porque a natureza vem preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo, para chegar à fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos porque são carnívoros, são canibais civilizados. Tem gente que não tendo carne não tem comida, porque são canibais mesmo. Não tendo um bife com batatas fritas e uma salada e um arrozinho para se alimentarem não tem comida. E outros no norte passando a rapadura e farinha porque não tem o que comer. Tudo isso porque está aí a desvalorização das mercadorias, a desvalorização de tudo, até do dinheiro, que hoje já tem notas até de 1.000 cruzados. Em vez de virem progredindo, vieram regredindo, até chegar a essa situação de famintos, porque é um progresso que está fora do seu verdadeiro estado natural. É um progresso artificial, e o artifício só podia acabar nisso que aí está: a fome, a miséria e as desgraças. Uma mudança da natureza, quanta arbitrariedade traz. E não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, e quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, matando uns aos outros por nada, roubando uns aos outros por nada, assaltando uns aos outros por nada. Um verdadeiro vandalismo, não respeitam a casa de ninguém. E o desrespeito impera, um verdadeiro vandalismo. Assaltos a bancos, uns verdadeiros vândalos. A mortandade não cessa, cada vez é maior. E existe uma causa. A causa é que a fase do pensamento terminou e o pensador perdeu o direito de viver. Essa que é a causa dessa grande mortandade que bate pelo mundo afora. Não respeitam ninguém.
a falência do pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque sua fase terminou em 1935. E os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está essa grande mortandade no mundo inteiro. Não existe efeito sem causa. A energia que está materializada na cabeça de todos é uma energia de vida eterna habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É a causa dessa energia estar materializada na glândula pineal porque não existe efeito sem causa. Agora, a cultura racional desmaterializa essa energia. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E assim é feita a volta de todos ao seu estado natural, porque ninguém quer continuar sendo um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Quem conhece cultura racional não quer mais continuar na vida material como sofredor imortal, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que chegou o fim dessa deformação e transformação racional. Até que chegou o fim de sermos assim. Até que chegou o fim da morte, porque hoje sabemos como voltar para o nosso estado natural e conhecer, aí está, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E assim findou-se a morte, por todos saberem como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, no mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem felizes e contentes, porque sabem o porquê que assim é e como deixar de serem assim, e voltar ao seu verdadeiro estado natural. Como deixar de sermos deformados, encantados pelos bens materiais, porque aí está o desencanto botando tudo e todos nos seus lugares. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a saber o porquê que assim são, quem são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Para ver que o se conhecer é a coisa mais importante que existe, porque quem se conhece sabe como voltar para o seu estado natural. Hoje ninguém pode dizer que não conhecia a cultura racional, porque a propaganda é muito grande por jornais e revistas, pelo rádio e televisão. Ninguém ignora mais a cultura racional, porque mesmo a própria fase do terceiro milênio, onde aparece essa infinidade de seres aí no espaço, avisa que a natureza mudou de fase. Que hoje quem está comandando a natureza é a energia racional e que a fase do pensamento já terminou. Esses avisos é porque a pessoa tem um conhecimento que trate de ler os livros de cultura racional para desenvolver o seu raciocínio, porque a fase do pensamento já terminou, que era comandada pela energia elétrica e magnética. A natureza era comandada por essas duas energias, elétrica e magnética. Agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Não sentiram essa mudança porque estão vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não tem condições de sentir as suas mudanças. Por viver contra a natureza, é por isso que não sentiram a fase da racionalização chegar. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Não sentiram essa mudança, nem podiam sentir, e por isso a fase do pensamento terminou. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque já terminou a fase do pensamento. Já foi tempo que essas duas energias comandavam a natureza.
E agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. Para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, porque o natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com corpos de energia de vida eterna. Esse aqui é o verdadeiro estado natural. Mas julgavam muitos pensadores, por viver desconhecidos de si mesmos, julgavam que a vida fosse essa mesma de matéria, e resumia a vida nisso, nascer, sofrer e morrer. Porque viviam desconhecidos de tudo e de si mesmos. Ninguém conhecia. Pensavam que a vida fosse essa mesma, porque o pensador nunca soube o porquê pensa, nunca soube o porquê que imagina, nunca soube a causa de estarem ligados nessas duas energias do chão. Porque sempre viveram desconhecidos de si mesmos e de todas as causas. E por viverem desconhecidos de si mesmos, pensador nenhum sabia o porquê pensava e imaginava, por estarem vivendo sem se conhecer. Não conhecia essas duas máquinas de lapidação, por serem duas máquinas de lapidação e que eram sofredores e mortais. Todos sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de bem preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se continuássemos a sermos encantados, iríamos nos transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformação. Tudo que está ligado a essas duas energias do chão se transformará para as classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão firmes na leitura para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje sim, todos passaram a conhecer as causas dessas 7 partes do porquê todos assim são. A verdadeira causa do Sol, a verdadeira causa da Lua, a verdadeira causa das estrelas, a verdadeira causa dos planetas, a verdadeira causa da água, a verdadeira causa dos animais, dos vegetais e dos animais racionais e dos animais irracionais. Tudo tem a verdadeira causa. Todos conhecem as causas porque não há efeito sem causa. Conhecer a causa desse mundo de matéria que é a coisa mais importante que existe. Na cultura racional estão todas as causas completas, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura racional está acima de tudo e de todos, porque a energia racional é a energia do primeiro mundo, o mundo racional. É uma energia de vida eterna. Os eternos estão acima dessa deformação racional. Os eternos estão acima dos mortais e que estão fazendo tudo agora para deixar de ser mortais, para voltar à vida eterna porque passaram a se conhecer. Quem passou a se conhecer sabe o que deva de fazer para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém quer mais saber dessa deformação racional depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Para ver como a vida tem solução definida e definitiva para quem é racional. Volume 569 do Histórico. A energia racional está incumbida de levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna,
aonde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. É o trabalho dessa energia, levar todos para o seu verdadeiro estado natural, porque basta ela estar comandando a natureza para estar em todos os lugares. Ou conheça a cultura racional ou não conheça a cultura racional, todos vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. Na cultura racional vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos, e no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E aí nascem os atritos, dos atritos nascem os conflitos, dos conflitos nasce o ódio, e passam a odiar uns aos outros, quando não matam uns aos outros de ódio. E é por isso que as guerras não cessam no mundo inteiro e cada vez aumentam mais. O mundo está passando por grandes rebordosas, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou toda essa grande mortandade no mundo inteiro, essa infinidade de desastres. Causou todas essas ruínas no mundo, porque foi uma mudança de fase da natureza. E por viverem artificialmente, não sentiram as mudanças naturais da natureza. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E a natureza arrochando os pensadores para que passem a raciocinar, para ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é a fase da racionalização dos povos, que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E ninguém é daqui desse chão. E vieram parar aí por desobediência. Ficaram deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, e na categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros, são canibais civilizados, e por estarem ligados a essas duas energias em transformação, pensamento e imaginação, se transformarão para a categoria de bicho irracional. Se transformarão de um bicho para outro, porque todos são bichos racionais, todos os bichos são canibais. As feras maiores se alimentam com as feras menores. E assim é o bicho racional, se alimenta com a galinha, com o porco, com o cabrito, com o carneiro, com o boi. Falou em boi, só pensam em um churrasco. De quando em quando o mundo muda de fase. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Agora, quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia que está incumbida para fazer voltar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E por isso essa energia está incumbida de desmaterializar a energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro mundo, ao seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. É esse o trabalho da energia racional, transformar todos para o seu verdadeiro estado natural. Se fossem daqui do chão, seriam eternos. Mas como não são daqui,
não têm o direito de viver, são destruídos pelas duas energias que os fez. Estão aí expostos a serem destruídos por essa infinidade de doenças que existe nessa deformação e transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer muitos botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque não estão aguentando a vida de matéria. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, uma infinidade de livros, e sonhar que está no mundo racional. Usam as maneiras mais diversas para desenvolver o seu raciocínio. Outros andam com os livros nas mãos o dia inteiro, com medo dos assaltos. Os que estão com o pensamento enfraquecido porque não respeitam ninguém. Outros com o pensamento seco, secou o sentimento, secou o pensamento, estão cometendo os maiores absurdos, se tornaram monstros, não têm pena de ninguém, não sentem mais o que fazem, verdadeiros monstros porque não têm pena de ninguém. São os tais vândalos, são os tais terroristas, não têm pena da vida de ninguém. O terror é a coisa mais horrorosa que existe, e sempre com caras de santinhos. E os demais, fanáticos por seitas, doutrinas e religiões, fanatizados por essa infinidade de deuses materialistas, deuses guerreiros, religiões umas contra as outras, e essa infinidade de bíblias diferentes umas das outras. E o fanático não sabe o porquê que pensa, porque se soubesse por que pensa, não pensava. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E essa infinidade de bíblias diferentes umas das outras também foram feitas para lapidar os pensadores. E essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros. E cada povo criou o seu Deus diferentes uns dos outros. Criou a sua Bíblia diferentes uma das outras. E a ciência filosófica e científica, admitindo todo esse embusterismo grosseiro como se fosse a verdade, porque a mentira é um embuste. E assim esse embuste grosseiro adotado por pessoas grosseiras. É que aprenderam a falar com muita dificuldade. Estão aí uns falastrões discutindo a vida inteira. E não resolvem nada, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Todos adotando essa vida de mentiras, porque a mentira já é a própria vida, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Nasce, cresce, adoece e morre. Porque pensador nenhum sabia o porquê disso. Tudo isso porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O seu verdadeiro estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. O natural de todos é eternos, porque a humanidade não sabe o porquê que assim é. Não sabe o porquê que todos assim são. E de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não conhecesse a cultura racional? Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores às classes de animais racionais. Todos vivem desconhecidos de si mesmos. Por isso são sofredores, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, com as suas energias puras, limpas e perfeitas. E cultura racional não é religião, não é seita nem doutrina, nem filosofia, porque é do mundo racional, não é ciência filosófica e científica, e não é filosofia. É a cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele, porque todos são de raça racional.
E agora a desvalorização de tudo, porque os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Estão caminhando para a falência porque acabou a fase do pensamento em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão caminhando para a falência, que já são milhares de falências pelo mundo afora. Já até existem notas de 1.000 cruzados, para ver como a falência do pensamento está vigorando. E vai faltar, como já está faltando, gêneros alimentícios. E a causa disso tudo é porque terminou a fase do pensamento em 1935. Essa é a verdadeira causa. É porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E antes da mudança de fase, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Agora quem passou a comandar a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Essa energia do verdadeiro estado natural de todos está incumbida de levar todos para o seu verdadeiro estado natural. A energia racional está incumbida de levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, aonde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. É o trabalho dessas energias. É o trabalho dessa energia levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque basta ela estar comandando a natureza para estar em todos os lugares. Ou conheça a cultura racional ou não conheça a cultura racional, todos vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. Na cultura racional vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Nasce aí, e aí nascem os atritos. Dos atritos nascem os conflitos. Dos conflitos nascem o ódio e passam a odiar uns aos outros quando não matam uns aos outros de ódio. E é por isso que as guerras não cessam no mundo inteiro, cada vez aumentam mais. Em 1903 nascia na Terra um habitante do mundo racional, com um raciocínio já desenvolvido, materializados como bicho, passando por bicho sem ser bicho, por ser um habitante do mundo racional. E caiu uma estrela em sua porta, anunciando o início de uma nova era, a era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Essa é a fase do terceiro milênio. Veio trazer essa brilhante mensagem para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque todos são de origem racional. Todos saíram do mundo racional. Todos são extraterrenos, habitantes do mundo racional. E por isso está aí essa energia materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que por meio da cultura racional, essa energia é desmaterializada. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Todos na Terra são extraterrenos, e aí estão as provas e comprovações. Agora vem um habitante do mundo racional que chegou aqui na Terra, materializou-se como bicho racional, trazendo essa brilhante mensagem para que todos saibam como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, só vindo mesmo um habitante do mundo racional na Terra, com o raciocínio já desenvolvido, porque do contrário ficávamos ligados aqui no elétrico e magnético, pensando e imaginando,
e continuávamos aqui nesse encanto material sem saber dizer o porquê dele. Pensador nenhum sabia dizer o porquê assim era e o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer de onde são. De onde são? São extraterrenos materializados aqui nessa deformação e transformação racional, porque não há efeito sem causa. Antes de serem deformados, eram energias puras, limpas e perfeitas, habitantes do mundo racional. Por isso, toda a humanidade é extraterrena. Hoje, todos estão passando a se conhecer e diz: é verdade. Se não fosse um habitante do mundo racional, se materializar aqui como bicho do chão, passar por bicho sem ser bicho, e viver como bicho, trazer essa mensagem, essa rica mensagem e gloriosa mensagem de terminar com a morte, de levar todos para o seu verdadeiro mundo de origem, por todos serem habitantes do mundo racional. Hoje todos passaram a se conhecer. Estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado na glândula pineal. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E assim todos voltando ao seu verdadeiro estado natural, porque todos são extraterrenos. Hoje todos são gratíssimos ao verdadeiro Salvador da humanidade, ao verdadeiro Deus da humanidade, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, por ser um habitante do mundo racional aqui na Terra, materializado como bicho, passando como bicho, sem ser bicho e vivendo como bicho. Hoje todos conhecendo todas as causas de todos os tempos, porque não há efeito sem causa. E por isso a humanidade hoje está felicíssima, por saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, e por saber que são extraterrenos aqui na Terra, materializados nessa deformação e transformação racional. A estrela que caiu no dia em que nasceu Manuel Jacinto Coelho anunciava a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. E aí começou o terceiro milênio, começou a fase do desencanto, para ver como o desencanto é antigo. O desencanto que está com 84 anos, o início de uma nova era, a era do terceiro milênio. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o verdadeiro Deus está na Terra passando por bicho sem ser bicho. O verdadeiro Deus aí está entre nós de matéria. Hoje todos sabemos porque somos matéria, porque conhece todo o início do universo em desencanto. Quem esqueceu o início, que trate de rever o primeiro livro, ou os primeiros livros. Volume 570 do Histórico. A falência do pensamento em todos os sentidos, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e todos os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres pelo mundo inteiro, essa infinidade de guerras matando a juventude. A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Hoje tem que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é na planície racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza.
Não adianta pensar, porque o pensamento está enfraquecido e cada vez mais enfraquecido. Não adianta pensar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia do desenvolvimento do raciocínio é a verdadeira energia do verdadeiro Deus. Hoje todos têm que desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e que depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o raciocínio, por ele ser o dono da vida, ele equilibra a vida de todos. O equilíbrio da vida está no raciocínio e faz curas impossíveis, porque para o verdadeiro Deus não há impossível. E a pessoa ligada nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, acaba se transformando na categoria de bicho irracional, porque são carnívoros. Estão na categoria de bicho racional. E ligados nessas duas energias em transformação, se transformam de uma classe para outra, da classe de bicho racional para a classe de bicho irracional, porque estão ligados no pensamento e na imaginação. Ligados nessas duas energias em transformação, que se transformam de uma categoria para outra. E por isso o pensamento e a imaginação é variante, por estar ligado a essas duas energias do chão. E por isso é que tudo se transforma de uma vida para outra. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As transformações é uma coisa natural da natureza. Por isso hoje é um bicho, amanhã é outro. Hoje é um bicho racional, amanhã é um bicho irracional. Na cultura racional não existe morte. Existe a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a energia que está comandando a natureza. A energia racional desmaterializa a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, que fica no primeiro mundo, o mundo racional. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Esse aqui é o verdadeiro Deus, é a energia pura, limpa e perfeita. Os que estão pensando e imaginando estão ligados a essas duas energias em transformação, se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E muitos estão apelando para tudo. E por isso botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio, para sonhar que estão no mundo racional o mais depressa possível. Mas não precisa nada disso. É só estudar a cultura racional que ficará com o raciocínio desenvolvido. E assim a natureza está arrochando os pensadores, para que os pensadores parem de pensar e tratem de raciocinar, para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Como assim há milhões de milênios que vêm morrendo e sofrendo. Morrendo, nascendo e sofrendo. Morrendo, nascendo e morrendo, para depois de todas essas reencarnações, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, começou essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores. E assim veio a falência do pensamento.
todos os feitos que o pensamento fez estão a caminho da falência. Como já estão existindo no mundo inteiro uma infinidade de falências, principalmente no Brasil. Pessoas que pensavam que nunca faliam estão aí falidas. Até o dinheiro está falido. É preciso muito dinheiro para fazer umas comprinhas à toa. É por isso que já existem notas de 1.000 cruzados. Para ver como a coisa está preta no mundo inteiro. A causa é uma só, a natureza mudou de fase. E não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. É por isso que houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber. Aquela grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. Depois chuva demais, a ponto das casas ficarem submersas. Isso em vários países, em várias nações. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Terremotos no Rio Grande do Norte, geada no país mais quente do mundo, que é a África. Caiu geada. E frio de matar na América do Norte. E secas. E terremotos, e vulcões, e furacões, e tornados, e tufões, e aludes. E isso está se passando pelo mundo inteiro, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Secas em alguns países, calor de matar em alguns países, frio de matar em alguns países, faíscas elétricas em alguns países matando pessoas eletrocutadas. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Tem, assim, um valor aparente. Aparências na matéria tudo é, e verdadeiramente a matéria nada é, porque termina em nada. E alma e espírito ninguém tem. Se tivesse espírito, ninguém matava o outro escondido, porque o espírito baixava em um centro e vinha denunciar o matador, dizendo aonde ele está escondido. A nossa justiça tinha que ter lá os melhores médios para descobrir esses crimes misteriosos que a polícia não descobre. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer na viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. Mas o raciocínio não deixa, porque o raciocínio tem responsabilidade com a vida. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Não iriam ficar aí nesse morre, sofre e desce para as classes inferiores. Não iriam ficar nisso porque todos são filhos de Deus. Iria chegar o dia de todos conhecerem o mundo de sua raça, como estão conhecendo e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional. Até que chegou o fim dessa deformação e transformação natural da natureza, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A falência do pensamento em todos os sentidos, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres pelo mundo inteiro, essa infinidade de guerras matando a juventude. O mundo está passando por horas de trevas, porque a fase do pensamento terminou. Os pensadores perderam o direito de viver a causa dessa infinidade de desastres de automóveis e de desastres aéreos e esta infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro. Essa infinidade de doenças novas que está destruindo os pensadores e essas infinidade de desastres naturais da natureza.
E por isso o mundo está passando por horas negras, porque o pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a sua fase, e ninguém sentiu essa mudança de fase por estar vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças por estar vivendo contra a mãe natureza, porque não há efeito sem causa. Essa é a causa dessa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro. A causa é essa. A fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres destruindo os pensadores no mundo inteiro. Essas infinidades de doenças novas destruindo os pensadores e essas infinidades de males naturais da natureza que vêm destruindo também os pensadores, como terremotos, vulcões, furacões, tufão, e vem destruindo a humanidade, embora os terremotos já não é mais de hoje. Mas uma das principais causas é que a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Essa é a causa principal da mortandade que está se passando no mundo inteiro. A violência destruindo os pensadores, o terrorismo destruindo os pensadores. A causa é uma só. A fase do pensamento terminou em 1935, porque não há efeito sem causa. E é por isso que os males da humanidade aumentaram de uma forma tal e que a causa é esta. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver em 1935. Terminou a fase do pensamento, hoje estão vivendo a fase racional. Hoje, para todos sobreviverem, têm que raciocinar. Raciocinando chegará à concórdia, todos concordando com todos. Ao passo que no pensamento está a discórdia, está os atritos, está os conflitos. Por isso as guerras não cessam, porque o pensamento é conflitante e do gênio mau, e do mau uso da humanidade que dá expansão a todas as vontades. Vontade de matar o seu próximo, vontade de guerrear por isso ou por aquilo. Mas esses assim estão procurando dívida com a natureza para pagar com juros muito altos. Amanhã estão se transformando aí em bicho irracional e não sabem o porquê. Plantou o mal, colhe o mal, plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mel, colhe o mel, plantou fel, colhe fel. Plantou espinho, colhe espinho. Plantou o vento, colhe tempestades. E assim por diante. Abusam do livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, por não saber que a natureza cobra com juros muito altos todos que abusam dela, todos que fazem uso do livre-arbítrio. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque a vida quem deu foi a natureza. A natureza que é a dona de todos os feitos, e quem pode tirar a vida desse ou daquele morrendo naturalmente. Hoje, os que já passaram a se conhecer são contra a pena de morte. Porque existe nos Estados Unidos a pena de morte e a mortandade não cessa, para ver que não adianta nada a pena de morte. Parece que resolve, mas não resolve nada. Parece que adianta, mas não adianta nada e não está adiantando nos Estados Unidos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se adiantasse não existiria mortandade nos Estados Unidos. Lá a cadeira elétrica funciona eletrocutando vidas. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se a pena de morte evitasse crimes hediondos, nos Estados Unidos não existiria mais crimes hediondos. E lá o índice de mortandade é muito grande, porque muitos já secaram o pensamento, estão cometendo aí as maiores monstruosidades, porque estão com o pensamento seco. E outros com o pensamento enfraquecido. Esses que estão com o pensamento enfraquecido por falta do alimento natural da natureza,
começaram a entrar no tóxico. Por estarem com o pensamento enfraquecido, uns dando para alcoólatra e outros se infiltrando nos tóxicos, por estarem com o pensamento enfraquecido por falta do alimento natural da natureza. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e para fortalecer o pensamento e a pessoa passar a raciocinar, estudar a cultura racional. A fase é do desenvolvimento do raciocínio, para ele ser desmaterializado e voltar ao seu verdadeiro estado natural, sendo desmaterializado pela cultura dele, a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E por isso muitos têm os livros dentro de sua casa e dormem com os livros debaixo do travesseiro, para desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível. Para ver que quem não raciocinar hoje é porque está vivendo o desconhecido de si mesmo. Porque a fase racional é a fase da concórdia universal, todos concordando com todos. É a fase da verdadeira fraternidade, do verdadeiro amor e da verdadeira paz. Hoje todos têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização da máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, que é o verdadeiro estado natural de todos e com o seu progresso de pureza. Hoje a fase é do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A fase do pensamento terminou em 1935. Estamos na fase da racionalização. Quem quiser viver bem hoje tem que raciocinar, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e por isso com o pensamento ninguém resolve mais nada. Com o pensamento tudo vai de mal a pior, como estão indo todos os pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todas as soluções estão na energia que está comandando a natureza.